live muito especial, uma pessoa muito especial, com a doutora Débora Gomes. Nós vamos falar sobre o assunto hoje, que é um assunto assim fantástico, que muitas pessoas não conhecem, e o nosso intuito é falar sobre esse assunto. Esse assunto envolve crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então, esse assunto é um assunto muito, muito importante. Nós vamos falar sobre uma coisa que está cada vez mais forte. Há uns anos atrás não se falava desse assunto, mas hoje está muito, muito, muito em voga. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque hoje a live vai ser muito legal. E aí, boa noite. Boa noite. Bem? Eu estou bem. Vou mandar meus aviãozinhos aqui para o pessoal. Já mandou os seus? Já. E aí, está muito frio em Guarulhos? Ah, eu gosto do frio, então para mim tá gostosinho. Aqui estava uma chuva forte aqui na zona sul de São Paulo, em Campo Belo. Eu estive em São Paulo hoje, aí passei a tarde e peguei uma chuva forte. Está até sinal de alerta de inundação. Exatamente. Já está ok já. Legal. Muito bem, hoje nós temos um assunto muito importante, Sim. que é uma especialização na parte da odontologia, né? Exatamente. Eu queria que você me falasse seu currículo, sua formação, sua especialização. Legal. Ok? Vamos lá, então. Eu já sou cirurgiã dentista há mais ou menos 20, mais ou menos não, né? 24 anos, né? Sou odontopediatra, eu também sou especialista da família e acabei fazendo vários cursos, me capacitando em atendimento de pessoas com necessidades especiais. E já há mais ou menos 19 anos eu trabalho. 80% da minha clínica é com pacientes autistas. Mas, 80%. eu tenho muitos pacientes autistas. De mais ou menos uns 10 anos, eu faço odontologia miofuncional. Eu estive num congresso de odontologia e nesse congresso eu, atrás de algumas coisas para os meus autistas, vi uma palestra aí sobre alinhar os dentes com a respiração. Eu achei interessante, fui assistir e achei que o conceito da odontologia miofuncional me ajudaria bastante no meu consultório com os meus pacientes. E foi uma grata surpresa, porque dali eu não parei mais, foi curso atrás de curso, foi residência, mini residência, e agora nesse ano de 2024, terminamos o curso agora em 2025. Foi o primeiro curso de especialização, né, para odontologia miofuncional. Então, mesmo tendo bastante experiência, foi um curso que me agregou muito, que me trouxe muito conhecimento e foi incrível, assim, para mim, meu aprendizado nessa especialização foi bem legal. E nós estivemos juntos lá no último módulo, né? No último módulo, é. Você agora é professora da pós-graduação desse assunto, não é? Não sou professora, eu estou lá como... Eu estou auxiliando agora uma aluna, né? Então, a gente está ali começando, mas a gente tem muito para aprender e para ensinar. A experiência faz isso com a gente, né? A gente estava nesse curso em Blumenau, né? Isso. Em março agora. Foi muito interessante, muito interessante. Muito bem. Podemos conversar, então? Podemos, vamos lá. Você pode falar um pouco melhor, um pouco mais abrangente, assim, o que é essa odontologia miofuncional para a nossa audiência
entender e ver a importância que tem na saúde bucal, na saúde geral. Muitas pessoas não conhecem. Exatamente. A odontologia miofuncional, ela cuida dos músculos da face, né? Então, nós trabalhamos com língua, nós falamos, nós engolimos, né? E essa musculatura que envolve todo o nosso crânio aí, orofacial, ela é tratada através da odontologia miofuncional, que nada mais é que mio, que é a musculatura, né? E a função desses músculos. Então, quem tem esses músculos bem alinhados, eles acabam tendo uma saúde melhor, e até a postura da pessoa é uma postura diferenciada. Então, a saúde desses músculos influenciam no nosso corpo todo, na nossa saúde como um geral. Interessante, né? Que as pessoas não têm essa ideia. E é muito, muito interessante essa integração do corpo. É muito interessante isso. E às vezes as pessoas são tão especializadas num assunto, né, que perdem a visão geral, né? Exatamente. E como essa respiração bucal, o respirador bucal, né, ele pode afetar a saúde e o desenvolvimento da criança, do idoso? Fala um pouco para a gente quais são os problemas relacionados à pessoa que tem esse desequilíbrio na musculatura facial. Legal. A gente pode colocar aí como um primeiro ponto a parte respiratória, né? Então, a odontologia miofuncional, ela visa você tratar a parte respiratória. Por quê? Se a gente tem uma musculatura flácida de língua, uma postura errada dessa língua, essa língua está baixa, essa pessoa acaba sendo uma respiradora bucal. A sua língua não estando num ambiente, na posição correta, né, dentro do ambiente bucal, então também a projeção, que é uma língua forte, a projeção desse músculo também vai fazer com que os dentes entortem. Falando também da respiração, quando a pessoa respira pela boca e essa língua está baixa, está flácida, ela acaba sendo projetada para trás, lá na nossa garganta. E aí, o que acaba acontecendo? Você acaba trazendo o ronco, o barulho, primeiramente, desse músculo que está tombado, e logo em seguida, né, depois de um período dessa musculatura toda flácida, acaba vindo as apneias do sono. E a apneia são paradas respiratórias. Então, também vai trazer muito prejuízo para a nossa saúde quando você para de respirar, mesmo que seja por alguns segundos. Isso vai trazer um grande prejuízo que nós vamos falar daqui a pouquinho, os grandes prejuízos. Mas o que é importante as pessoas saberem que quando a pessoa está com essa musculatura fora do eixo, não esteja correta. Então, como que eu sei que ela está correta? Quando eu tenho os lábios bem vedados, quando o meu nariz apenas funciona, né? Quando eu engulo e só aqui movimenta. Se você engole e faz várias projeções no seu rosto, você já tem um problema aí miofuncional. E tudo isso vai causar o quê? Os dentes ficarem tortos. Então, olha que interessante. Muitas pessoas tratam os dentes com a ortodontia, colocam aparelhos fixos, colocam alinhadores. E aí, quando removem esses aparelhos, eles precisam ser contidos, precisa colocar as contenções. E há alguns anos atrás, os dentistas nem falavam que aquela contenção era para o resto da vida. E muitas pessoas acabavam perdendo, tirando, não ficando com a contenção. E os dentes voltavam a entortar. Então, quando esse paciente chega novamente no consultório e fala, olha, eu usei aparelho 5 anos, 4 anos e está tudo torto novamente. O problema não foi o aparelho, não foi a técnica que o colega fez. Na verdade, o colega, ele não sabia, né? Na verdade, hoje nós estamos tentando divulgar muito, mas na verdade muitos colegas não sabem que essa língua fora do lugar, essa respiração bucal, esse nariz que não funciona, fazem os dentes entortarem.
Então, se eu não tirar os maus hábitos, se eu não arrumar a musculatura, o tratamento ortodôntico acaba sendo muito prejudicado depois de pronto, porque essa pessoa ela vai continuar fazendo forças musculares na dentição e deixando os dentes novamente tortos. Então, muita gente não sabe por que que meu dente voltou. Ah, porque o dentista foi ruim. Não, é porque você engole errado. É porque ninguém te falou que você respira pela boca. Então, é muito importante saber a causa dos seus dentes tortos, né? Assim como de outras doenças também que nós vamos falar daqui a pouco, de como a respiração acaba influenciando na nossa saúde por você respirar com a boca aberta. Não é intuitivo isso, né, para leigos, que você respirando de forma errada, você tem problema na casa dentária, né? Não é intuitivo. Olha, não, pela experiência que eu tenho, quando eu conto isso, quando eu falo isso para os pacientes, eu vejo que eles, é sério, verdade isso, não é possível. Mas faz muito sentido, doutor, é verdade, porque eu ronco, porque eu durmo de boca aberta. Então, tudo que nós falamos na nossa consulta miofuncional vem muito de cara ali com os problemas que aquela pessoa tem e que ela não veio para contar aquilo para mim. Eu vou na consulta, nós especialistas, a gente acaba falando, olha, você faz isso, você faz aquilo, e a pessoa fica olhando, então a gente não tem uma bola de cristal. Na verdade, o especialista miofuncional, ele sabe olhar para aquela pessoa e ver aonde estão os hábitos errados, o que está acontecendo com aquela face. Mesmo dentro dos tamanhos que nós temos, a gente já consegue ver que aquela face não cresceu corretamente. Então, aquele adulto chupou uma chupeta, aquele adulto tomou muita mamadeira, né? Então, aquele adulto não mamou no peito, aquele adulto nasceu de cesárea, né? Porque o nascer de cesárea já implica nesse crescimento. Então, a odontologia miofuncional acaba sendo. Eu falo que a pessoa muda a vida dela, às vezes, ali naquela consulta, porque ela fala: caramba, quantas coisas que os hábitos que eu tive, alguns problemas que realmente eu tive e que estão me trazendo consequências na minha face, nos meus dentes e na minha saúde. Uma consulta assim, uma anamnese, uma primeira consulta, demora quanto tempo para você avaliar tudo isso? Ah, olha, se é um adulto, 35, 40 minutos, a gente já tem uma ficha de anamnese miofuncional bem preenchida. Nós temos os testes que nós fazemos, né? Até porque muitas pessoas nem sabem que roncam, não dormem sozinha, nunca ouviu ninguém falar. E às vezes você fala para a pessoa, você ronca? Ele fala, não sei, eu durmo sozinho, nunca ninguém reclamou. E aí nós temos testes dentro dessa consulta, né, que nós fazemos. Nós acabamos fazendo ele tomar água, calculamos o tempo de respiração de boca fechada, de boca aberta, vemos a função respiratória. Isso é um teste que qualquer pessoa pode estar fazendo, pegar um espelhinho, colocar na base aqui do nariz, aqui da boca, abaixo da base do nariz, e ver se o seu nariz está fazendo a postura ali das bolinhas nasais no espelho. Então, se o seu espelho não está ali marcado, aqui tem algo errado nessa sua saída nasal. Né? Então, tem vários testes que a gente pode fazer, mas essa consulta ela fica aí nesse meio de 40 minutos, no máximo uma hora, porque eu falo demais, tá, professor? Então, minhas consultas são longas. Aí o problema sou eu, não é a minha consulta. É bom que você faz uma educação, né, para a pessoa, né? Sim, sim. A pessoa só não fecha o tratamento mesmo se ela realmente não querer ter o tratamento, porque todas as informações ela vai sair de lá consciente, né? Tanto ela como, principalmente quando são das minhas crianças, eu como odontopediatra, eu acabo recebendo muito mais crianças, então eu tenho que mostrar para aquela mãe que aquele momento é o momento que ela pode salvar a vida do filho dela, do futuro do filho dela, né? Porque a respiração bucal, esses músculos comprometidos podem atrapalhar no crescimento crânio-facial, então a gente impede que esse crânio cresça corretamente. Eu também posso ter uma criança desatenta, uma criança que está indo super ruim na escola por falta de concentração, falta de memória.
né? Muitas crianças que eu atendo autistas também, quando essa criança autista ela não tem uma respiração correta, ela tem muitos prejuízos, porque ela acaba ficando muito mais ansiosa, né? Então, você respira pela boca, você está mais ofegante, você não faz um trabalho respiratório. Então, essas crianças são crianças que têm uma hiperatividade. E quando eu pego os hiperativos também, né? O TDAH, a linha do TDAH e de um respirador bucal, ela é tênue, ela é muito igual, né? E muitos colegas médicos acabam confundindo um TDAH com um respirador bucal. Então, a odontologia miofuncional, ela pode desmistificar tudo isso e salvar uma criança de um diagnóstico errado. E essas pessoas que têm problema respiratório, ela pode ter olheira também, não tem? Muito. Então, as características principais de um respirador bucal são as olheiras profundas, e a olheira não é a pigmentação, tá? Na verdade, é um afundamento desse osso aqui, tá? Então, acaba que o ar não está passando corretamente nos seios nasais, então acaba tendo uma deformidade, por isso que nós chamamos de olheiras. O respirador bucal também, ele tem uma projeção de cabeça para frente, porque nós mesmos podemos fazer o teste. Se você respirar por 1 minuto de boca aberta, o seu ombro tomba, o seu corpo tomba. E quando você está de boca fechada e respirando pelo nariz, você tem uma posição mais ereta. Então, você consegue ver essas deformidades nítidas, né, de um respirador bucal. Então, ele tem um avanço aqui de postura para frente, a cabeça projetada, as olheiras, né, e a face fica alongada. Como eu citei várias vezes aqui, que muda a face de um respirador bucal, ele fica uma face alongada. Então, é bem característico, você pega crianças assim com as mesmas carinhas, com os mesmos rostinhos, por causa dessa deformidade que a musculatura está toda abalada. Você pode ter problema cervical também, imagino, né? Sim, porque fica projetado para frente, né? Vai ter problema cervical. Exatamente. E aí tem que tratar, né? Aí tem que ir para um pilates, uma fisioterapia. Ali dentro do nosso consultório, a gente acaba fazendo exercícios que ajudam na postura, né? Então, isso é muito grave, nós temos que encaminhar para outros profissionais. Eu acho que, me corrija se estiver errado, se você tiver muito avanço, né, na cabeça, você pode começar a pinçar esses músculos que saem da coluna cervical. Exatamente. Formigamento da mão, dá problema de dor no ombro. Exatamente. Aqui a aula de passo vem por aqui, né? Exatamente. Muitas pessoas acham que é coluna mesmo, que é hérnia, e na verdade é a postura errada da projeção de cabeça por ser um respirador bucal. Puxa, impressionante, né? E a apneia do sono, hein? Uma vez eu li um artigo de um acho que um pastor americano, alguma coisa assim, que ele tinha apneia do sono e que ele não conseguia dormir direito à noite. E um dia ele chegou num nível de exaustão que a frequência cardíaca dele subiu para 220 batimentos. Nossa. É uma coisa absurda isso, né? Mas me fala um pouquinho da apneia do sono. Essa apneia do sono é bastante comum, hein? Tem muita gente com apneia do sono e não sabe. Exatamente. A apneia do sono, ela é um dos índices muito grandes de morte, de óbitos hoje, né? No mundial, porque ela é muito silenciosa. Então, a gente tem uma brincadeira, uma frase ácida, assim, mas às vezes a pessoa, ele morreu dormindo, que coisa linda, e na verdade ele morreu sufocado sem ar, né? Não foi nada lindo aquilo. Só que a pessoa não se apercebeu durante a vida, ou ninguém que estava ali do lado dele teve esse cuidado de falar: você está parando de respirar, você está fazendo um som alto e de repente você para. Está estranho e você volta desesperado, sufocado.
né? Então, a apneia do sono, ela pode ser fatal. E além das paradas respiratórias, ela pode trazer também a parte neurológica, né? Se a pessoa fica muito tempo sem respirar, ela vai afetando a parte cerebral e pode vir a ter até um AVC, né? Por ter uma parada, essas apneias. Outra coisa que eu já percebi muito no consultório são crianças que, a maioria são crianças que já vieram, que têm crises convulsivas dormindo, né? Nossa. Então, já foi, eu tô com um caso até, uma criança com câncer de hipófise, que ela trata desde os 4 meses, e essa criança chegou agora no meu consultório, ele já está com 11 anos, e ele toma medicação para epilepsia, porque nos últimos 3 anos ele começou a convulsionar dormindo. Nossa. E a mãe me procurou porque ele também, coincidentemente, de 3 anos para cá, ele teve um crescimento mandibular muito grande. Então, como na última cirurgia da retirada do tumor dele, ele acabou tendo que ficar entubado, quando ele voltou, ele não falava, ele não engolia corretamente. Então, toda a musculatura facial dele foi comprometida. Ele teve um avanço de língua. A língua dele foi para frente e começou a projetar essa mandíbula. E ele estava tomando GH para crescimento, ou seja, estava fazendo com que o osso crescesse. A Nossa, língua, verdade. como músculo, levou ele para a classe 3. Então a mãe dele veio para olhar dente, para eu corrigir dente. E ali, fazendo toda a nossa anamnese da miofuncional, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, tá? Ele é o respirador bucal, como é que é a noite dele? Nas perguntas. E aí a gente tem um exame que chama Biologix, que eles levam para casa para fazer um histórico do sono deles. Então, eles fazem um exame à noite com um aparelho que nós cedemos da clínica, né? E dentro desse exame do sono, ele veio com um índice de quase 80 e o normal é 5. Isso Então, são microdespertares, não? ele tinha quase 980. É impossível. E aí ele convulsionava, ele parava de respirar, então ele tomava medicação. Então esse menino estava a ponto de também ir a óbito, porque ele estava dormindo sedado e mesmo assim ele parava de respirar. Então, quando esse exame prático que a gente tem, o que é o Biologix, eu mostrei para a mãe levou lá para os especialistas, na hora eles falaram, meu Deus, comemos uma bola enorme. Então, hoje ele está usando o nosso aparelho, né? E fazendo o tratamento miofuncional. Ele faz o biofeedback, ele está maravilhoso fazendo, ele aprendeu a respirar de uma forma que nós já vamos falar sobre isso, de uma forma incrível, e ele simplesmente está usando o CPAP, mas o IDO dele já baixou, né? Para a última que nós fizemos já estava em 30. Então, Poxa, assim, é o resultado incrível, incrível, né? Nós estamos expandindo os dentinhos dele, e tudo, mas eu sinto que eu salvei uma vida, né? Deus me deu como instrumento ali, naquele momento, para aquela criança, para a gente poder salvar a vidinha desse menino que luta desde os 4 meses. e também tem muitos problemas de adenoide, desvio de septo também, que pode atrapalhar tudo, né? Exatamente, né? E as pessoas acham que tirar a adenoide vai ser a solução para os filhinhos dormirem melhor. É. Então, é sempre bom a gente ressaltar que a adenoide ela é uma buchinha que Deus fez para poder paralisar as bactérias, para paralisar tudo que entra de errado pela nossa boca, né? Ou mesmo pelo nariz, mas ela paralisa ali e ela acaba inflamando porque ela está ajudando aquilo não entrar para os nossos pulmões. E ela acaba inchando. Mas se a pessoa ela começa a fazer odontologia miofuncional, começa a tratar, aprender a respirar corretamente, a gente consegue fazer com que essa adenoide diminua de tamanho e volte ao normal. Então, se ela não é um caso já de 80%, 90%, a gente tem como reverter. Por que a gente luta na reversão?
porque a adenoide volta a crescer. Então, eu também já peguei pacientes que já tinham operado 5 vezes a adenoide. Então, não é simplesmente retirar. A gente precisa tratar. E também uma coisa interessante, doutor, os médicos mandam tirar a adenoide, as amígdalas, mas eles não mandam aquele paciente aprender a respirar. Quem que vai ensinar ele a respirar? Porque aquela criança nasceu já de boca aberta, está de boca aberta, aí eu tiro e falo, fecha a boca e respire. Não é assim. Né? A princípio, é óbvio que ela vai ter mais facilidade para respirar, mas o hábito, ela já tem, a língua já está baixa, precisa treinar, precisa de fono, né? Precisa de exercícios miofuncionais. Então, a odontologia miofuncional, ela vem de encontro a essas cirurgias que, na maioria das vezes, os médicos não mandam os pacientes irem fazer fonoaudiologia, odontologia miofuncional muito menos, porque às vezes nem sabe que existe, mas pelo menos a fono seria o básico para quem retira uma adenoide, para quem faz uma amígdala. É. E a gente na fisioterapia entende que a pessoa, quando tem pé chato e não corrige o pé chato, ele pode dar um problema de joelhos, que os joelhos vai ficando muito fechado, né? Valgo, né, que chama, né? Isso. Você pode dar depois problemas no quadril, de desequilíbrio no quadril, que pode vir desvio pela coluna, pode chegar no maxilar e, inclusive, na vista, dar estrabismo, devido a pisar errado, né? Isso que a gente chama de posturologia, né? A análise da postura como um todo. Sim. É uma coisa muito doida, né? A gente não presta atenção nisso. Exatamente. E aí a gente cai naquele começo, né? Que a postura toda depende muito da sua respiração. Se você é um respirador bucal, você não vai ter uma postura boa. Então, todo o seu corpo está abalado. Não tem jeito. Precisa aprender a respirar pelo nariz. É muito importante. E você pode falar um pouco mais para a gente sobre a mastigação mesmo, a fala, e, junto com postura corporal, dá um geralzão assim para a gente? Não entendi como que... O prejuízo na fala, o prejuízo na mastigação, porque sim. a mastigação é super importante, né? Exatamente. E quando você tem a musculatura errada, você tem o crânio que não está crescendo corretamente, como eu falei, você acaba podendo ter mordidas cruzadas. Então, um lado cresce diferente do outro. Então, na hora que você vai mastigar, onde está cruzado, você acaba forçando mais o outro lado. Então, você acaba tendo prejuízo na mastigação, porque a mastigação ela precisa girar de um lado para o outro. E quando você tem uma mordida cruzada, você acaba focando mais de um lado só, onde não está cruzado. Então, é muito interessante que tem paciente que senta na cadeira, quando eu olho, a gente vê um lado mais forte que o outro, músculos, uma bochechinha maior. E aí é batata, você fala, aí tem mordida cruzada. Você vai olhar, é a mordida cruzada. Né? Quando a criança, ou o próprio adulto, tem uma língua flácida, acaba vindo os problemas de troca de muitas letras, de muitas palavrinhas. Então, se você não consegue levantar a língua, você não consegue falar os L's, né? Então, o lá precisa subir, tem que ter força. E as crianças respiradoras bucais, como a língua é baixa e flácida, então fica... Então, a pessoa tem um ceceio, a pessoa acaba tendo troca de letrinhas, então é o que o Cebolinha ali acaba mostrando, né? Essa troca que ele faz é porque, com certeza, o Cebolinha é um respirador bucal. Ele troca ali as letrinhas, a língua está baixa. Então, é muito importante a mãe que vai levar o filho na fono, ou um adulto que está fazendo ali um trabalho, às vezes, de oratória e ele fala errado, ele não consegue pausar. Muitas vezes é porque ele respira pela boca. E aí não adianta nada todo esse trabalho se ele não for pegar a raiz do problema dele, a causa do problema. Então, é muito importante, né, a odontologia miofuncionar, atuar como primeira. A pessoa ela precisa saber a raiz do problema dela e, principalmente, quando é crânio facial, podem ter certeza que há uma disfunção respiratória.
Coisa impressionante, né? Sim, Que não é leigo no assunto, fica impressionado de ver. Você falou nessa disfunção, que é a DTM, né? Disfunção temporomandibular, devido à mastigação cruzada. Isso sim, leva também a problemas de zumbido, de tínitus, né? E a sim, pessoa fica o tempo inteiro aquele barulho, acha que pode ser labirintite, pode ser, e não é. não é. É É, simplesmente, com certeza, a pessoa que tem dor na TM, ela acaba fazendo apertamento. E isso é bem legal, porque aí a gente vem para o assunto que é muito interessante, que é o bruxismo, né? Tem o bruxismo, ele acaba sendo um apertamento com som, né? Porque tem movimentos e o apertamento você tá ali tracionando aquela musculatura. Mas por que que acontece isso? Hoje, muitos artigos científicos, eles trazem para a gente que o bruxismo, ele é uma defesa do nosso corpo. Então, ele é uma defesa que o nosso cérebro traz para defender e proteger os nossos dentes. Então, quando a pessoa está fazendo o bruxismo, é porque o cérebro percebeu que aquela boca estava seca, estava sem saliva, porque a boca estava aberta. E aí ele manda, opa, ó, não tem saliva, a gente precisa de saliva aqui embaixo. E aí o cérebro manda um comando para a pessoa movimentar esses dentes para criar saliva, ou apertar os dentes para criar saliva. Ou seja, a gente trata, sim, o bruxismo, o apertamento, muitas vezes como ansiedade, né? A gente sabe que tem, sim, essa causa, e o Cardio Emotion, que nós vamos daqui a pouco, você vai comentar, ele ajuda e muito a trabalhar, porque a gente traz o relaxamento, então esse apertamento, esse bruxismo, com o Cardio Emotion a gente consegue melhorar muito. Mas, se eu também não ensinar essa pessoa a respirar somente pelo nariz, o bruxismo vai continuar, né? Então, eu também preciso entender que muitas vezes o nosso corpo, ele grita, ele mostra de alguma maneira que tem uma disfunção errada, e o bruxismo é uma delas. A dor na ATM é uma dor insuportável, que pode vir o zumbido, né? Pessoas ficam com a boca travada, às vezes não conseguem fechar, né? A pessoa perde o líquido sinovial, que é o que faz a abertura dessa ATM. Quando você perde, é osso com osso e é onde dá aqueles estalos. A pessoa escuta estalar, né? você tem um menisco ali que projeta para frente, não é isso? Exatamente. E Pode aí tudo travar, isso pode romper, né? Pode romper por falta até do líquido sinovial ali que envolve. Então, precisa estar com uma mastigação correta, você precisa morder corretamente, você precisa ter os seus dentes em oclusão, ter dentes na boca, porque falta de dentes também pode causar isso na TM, mas a odontologia miofuncional também trata a ATM. E placas de bruxismo, placas para melhora de dor, quando são duras, acrílicas, nós já temos também muitos trabalhos científicos que comprovam que não resolvem. Precisam ser placas miorrelaxantes. Mais uma vez, o mio, o músculo entrando. Então, porque se eu coloco algo extremamente duro como uma resina, como eram feitas as placas, eu não vou conseguir relaxar a musculatura, eu não vou desinflamar, então a dor não vai embora. E muito pelo contrário, pode trazer outros problemas. Então, a ATM, o melhor tratamento hoje que nós temos é miofuncional. E é interessante que quando você tem problema nos côndilos, né, na DTM, né, na ATM, então, em vez da pessoa abrir a boca assim, ela abre assim, né, Tem o desvio. eu desvio. É muito Exatamente. interessante. Então, ela abre mais aqui, depois ela abre aqui. E você Exatamente. Ela segue um caminho para tentar se encaixar, né? O corpo, Deus já fez ali tudo já mais maleável para ele, porque ele falou: esse povo vai aprontar e vai fazer tudo errado. Eu vou dar um jeito deles se defenderem, né? E é onde tem essas projeções aí, quando a pessoa mastiga, mastiga totalmente torto mesmo, né? Sem oclusão. Você
trata muitas crianças, muitos jovens, adultos, e você usa muito o Cardiomotion. Você mostrou vários vídeos com crianças usando o Cardiomotion e, enfim, eu fiz a apresentação lá na pós-graduação, falando sobre o uso de Cardiomotion. Fiz também, bom, tem várias apresentações que nós fizemos falando do uso de Cardiomotion, mas esse específico na odontologia, né, miofascial. Sim. Você pode falar um pouquinho de como é que você usa no consultório isso, como é que você sente, como é que as crianças reagem, como é que os adultos reagem? Legal. O Cardio Emotion para mim foi algo para mim que fez uma divisão de águas lá no meu consultório, né? Eu que atendo mais crianças, eu preciso sempre ir atrás de coisas lúdicas, né? Que prendam a atenção das minhas crianças. Nós, como falamos, a odontologia miofuncional, a gente trabalha com exercícios, através dos exercícios que eu fortaleço toda essa musculatura. Eu também utilizo um aparelho miofuncional. Então, a gente faz o uso do aparelho, a gente faz todos os exercícios. Eu tenho uma fono que trabalha comigo, né? Que ela acaba me ajudando muito para a gente fazer essas avaliações. Mas na parte respiratória, eu ensino eles a respirarem corretamente, né? A gente ensina a trabalhar com o diafragma, não trabalhar com a parte pulmonar. Mas era difícil para a gente visualizar e como que eu vou pontuar se aquela criança está legal ou não está no tratamento. E o Cardio Emotion me trouxe isso. Como ele acaba sendo um app muito... Eu acho que a gente não chama ele como app, né? A gente tem lá o programa dele, né? E ele tem vários joguinhos, né? Ele tem várias capas ali que o paciente pode escolher. E ali já começa o que eu falo para eles: olha, agora o jogo é com você. Se você quer ver esse jogo funcionar, você vai ter que respirar corretamente. Então, eu utilizo o Cardio Emotion primeiramente para ele poder trabalhar a pena nariz, então eles estão sempre com um aparelho, quando não estão com o aparelho, eu vedo a boquinha ou eles seguram um palito, então eles vão exercitar o nariz. O Cardio Emotion, ele tem ali um cursor, onde a criança sabe a hora que ela tem que inspirar e expirar. Então, eu ensino, mostro, e então o cursor ele indica o movimento, o que ele tem que fazer naquele momento. E o mais importante é que eu também consigo mostrar a parte da respiração, que é uma respiração que a gente sempre precisa ensinar para todos, e nós mesmos não fazemos, né? A gente acaba respirando muito com o pulmão, a gente sobe e desce, e isso traz muita ansiedade, porque quando a gente respira por cima, pela parte pulmonar, a gente está tendo uma oscilação muito grande de entrada e saída de ar. E isso faz com que a gente se altere, a gente acaba ficando nervoso. Então, toda vez que você está nervoso, que você está ansioso, pode reparar, é aqui que está funcionando. A hora que você transfere essa respiração para o seu abdômen, você consegue perceber que você consegue ficar mais tranquila. E como o Cardio Emotion mostra o tempo e a velocidade que você tem que fazer, você consegue começar a tirar essa pressão pulmonar e transferir, né, corretamente para onde o ar tem que subir e descer, que é o nosso diafragma. Então, tudo isso eu treino no Cardio Emotion. E o que é legal? Lá no final do treinamento tem uma nota. Então, quando a criança termina e ela não entendeu, ou ela não foi bem, ou ela não estava bem, ele tira nota baixa. E a criança é competitiva, né? Então, eles falam: eu fui mal, quero fazer de novo. Eu falei: na próxima, você vai fazer e vai melhorar. E o legal também, o Cardio Emotion, você salva. Então, você pode ter todo o controle ali das sessões que você fez com aquele paciente. Então, quando eu imprimo para mostrar para os pais, você vê como as notas vão melhorando. E aí, entra muito no que o cardio foi feito, né? Que é para poder trabalhar toda a parte emocional da pessoa, né? Para quem está nos assistindo, o Cardio Emotion, ele traz essa função emocional. E é legal porque a gente consegue ver também que quando o paciente chega triste,
brigou, a mãe brigou, que a mãe já vem xingando que ele não usou o aparelho, ele tá pé da vida. E era uma criança que só tirava 10, e aí naquele dia ele tira 5, 4, porque ele não conseguiu entrar em coerência cardíaca. Ele não conseguiu ficar tranquilo. E isso é muito legal, porque o Cardio Emotion consegue me mostrar tudo isso, né? Na parte de odontologia, porque o Cardio Emotion é muito utilizado por psicólogos, por psiquiatras, mas na minha área, na odontologia, o Cardio Emotion, ele é um componente essencial no meu tratamento, onde eu consigo transferir o lúdico para o concreto e ter a certeza que meu paciente é um respirador nasal, que ele está apto a terminar o tratamento dele. Então, eu amo o Cardioemotion. Eu já estou há muitos anos com ele, né? Eu usei para mim, né? Então, como o cardio me salvou, como eu já contei isso aí no meu infarto, o Cardio Emotion me ajudou muito a eu voltar a ter a minha respiração, porque quando você abre ali a safena, né, você abre o peito, faz uma transferência, como eu fiz, uma ponte de safena, você volta só ofegante, você tem dor, você não sabe mais respirar. E o Cardio Emotion foi meu amigo de muitas e muitas noites para eu aprender novamente a respirar. Eu não precisei fazer fisioterapia respiratória, eu fiz o Cardio Emotion, né? Então, salvou minha vida, né? Que o Cardiomotion, no fim, é uma fisioterapia respiratória também, né? Sim, exatamente. A universidade lá em João Pessoa, eles fizeram com idosos, idosos com DPOC, doenças pulmonares obstrutiva crônica. O pessoal da fisioterapia cardiorrespiratória, né? Eles demonstraram que, além de reduzir a ansiedade, além de reduzir o estresse, a depressão, ele melhorou a força muscular da respiração, que é um dado inédito, isso, eu nunca tinha ouvido falar disso, e também melhorou a deambulação do paciente, ou seja, o paciente conseguia levantar da cadeira, andar até uns 4, 5 metros, virar, voltar e sentar num tempo muito maior do que no início. Foram poucas sessões, foram 10 sessões, uma coisa assim. Que Então, legal. realmente, é interessante a utilização dele, sabe? E tem muito material, muita literatura, muito. E ele também salvou minha vida. Sim. Na realidade, eu e mais 11 pessoas, fizemos em 12 pessoas o Cardiomotion, porque eu fui parar na UTI também. E eu tive uma fibrilação atrial e uma arritmia cardíaca muito intensa lá em Gramado. Eu fiquei 2 dias na UTI e eu estava com um livro falando exatamente sobre o biofeedback de HIV. Falei, poxa, o livro é curar ansiedade, estresse, ansiedade e depressão sem uso de medicamento nem psicanálise, né? Enfim, e lá tem um capítulo falando, tem 4 capítulos falando sobre a nova medicina das emoções, é o primeiro capítulo. Olha que interessante, a nova medicina das emoções. O segundo capítulo ele fala sobre a conexão cérebro-coração através do nervo vago. O terceiro capítulo ele fala sobre coerência cardíaca, o que é a coerência cardíaca, como você pode sair de um estado caótico, em termos respiratórios, em termos emocionais, e ir para o estado de coerência, um estado de equilíbrio. E o quarto capítulo ele fala sobre resultados que foram de trabalhos que foram feitos na Europa, nos Estados Unidos, com 6.000 pessoas, 6.000 funcionários de empresas nacionais e multinacionais, mostrando a melhora de ansiedade, estresse, depressão, taquicardia, sintomas de TPM, enfim, uma lista grande. A redução de cortisol, aumento de hidroandrosterona, que é o hormônio da juventude. Bom, enfim, quando eu li esse livro, eu falei, não, e eu aqui na UTI, Daí eu fui avaliar, nós fomos lá para a USP, montamos um grupo lá de estudo na USP, e contratamos até musicoterapeuta para fazer a trilha musical do Cardiomotion. Nós tínhamos um neuropsicólogo, tínhamos engenheiro eletrônico, cientista da computação, game designer, enfim, 12 pessoas. E o musicoterapeuta só para compor as músicas da trilha sonora. Foi um trabalho muito bacana, muito bacana. Bom, enfim,
que mais você vai falar sobre o seu tratamento aí? Olha, acho que nós citamos todos os pontos. Uma coisa que nós não falamos, que eu acho interessante a gente frisar aqui, que você que respira pela boca, as doenças como a diabetes, a pressão alta, né? Tudo isso são marcadores de um respirador bucal. Então, nós estamos falando de postura, né, de equilíbrio muscular, mas a saúde também acaba sendo muito prejudicada, né, com quem respira pela boca. Então, nós temos aí um índice muito alto de diabéticos, de hipertensos, né, de pessoas, como a gente falou, que sofrem um AVC e que morrem dormindo, que são respiradores bucais. Hoje nós sabemos também a parte de demência, de Alzheimer, de alguma forma ali falta oxigênio nesse cérebro durante muitos e muitos anos. Então nós também sabemos que você respirar corretamente pelo nariz, você também pode proteger o seu cérebro, porque você está levando mais oxigênio para ele. Então nós precisamos disso. Quando você respira pelo nariz, você fabrica uma substância chamada óxido nítrico. Então, ela é muito importante porque ele é um anti-inflamatório natural. Então, quem não fabrica, quem está só respirando pela boca, é uma pessoa que tem uma imunidade diferenciada, uma imunidade mais baixa. Ele acaba influenciando também nas crianças que fazem xixi na cama, porque esse óxido nítrico, ele faz a contração do esfíncter acontecer. Então, se a criança é uma respiradora bucal, ela acaba tendo essa dificuldade de segurar esse xixi durante a noite. Então, eu já tive a oportunidade, né, e tenho a oportunidade de ver muitas crianças que chegam com esse tipo de problema e a gente resolver com 2 meses de tratamento miofuncional. Então, é bem interessante, porque isso acaba passando desapercebido por muitas fonos, principalmente quando o paciente é autista, que está na fono desde bebê, mas que chega para mim com 10, 11 anos e a mãe não sabia de nada disso. Então, até o meu trabalho nessa minha especialização foi de como levar, né, para os colegas fono, para outros colegas que são os primeiros que recebem esses pacientes autistas, a gente poder passar a necessidade de saber a função da oxigenação nasal, né? E não só, e como nós vamos ensinar, e como que vai ser esse processo. O Card Emotion acaba sendo um recurso que pode estar em todas as clínicas para ser trabalhado isso. A gente só precisa divulgar, porque você pode transferir esse tipo de exercício em algo lúdico que a criança está ali olhando, está ali treinando, está de boca fechada, que se ela está com a boca aberta, ela não vai conseguir fazer aquele sensor subir corretamente. Até consegue, mas o adulto que está concentrado é diferente. Mas para o nosso objetivo, é mais complicado ele conseguir subir aquela bolinha, mesmo porque a respiração nasal, ela traz concentração, né? Como nós já falamos. Então, lembrando muitas mães que se o seu filho respira pela boca, ele vai ter um atraso escolar, ele vai ter falta de atenção, né? A doutora que trabalha com vocês, ela está sempre fazendo live sobre isso, sempre falando sobre a parte de educação, né? A doutora Silvana, ela está sempre atenta a isso, e ela trata isso aí com vocês, então a gente sempre precisa deixar isso muito claro, que é muito importante respirar pelo nariz, aprender a respirar. E o Card Emotion é um aparelho que a gente consegue ter tudo isso, né? Eu falo que é um 10 em 1 lá no consultório, e a gente precisa passar para outros profissionais para ter uma excelência no tratamento. Você falou em autismo, né? Quando você estuda aquela teoria polivagal de Stephen Porges, não sei se você chegou a ver, ele fala que nós temos um nervo vago, que é o nervo vago ventral, temos um simpático, do sistema nervoso simpático, e o nervo vago dorsal. E ele fala da hierarquia desses nervos. Então, quando você vai numa festa e está todo mundo sorridente, está todo mundo alegre,
é esse nervo vago aqui, que é o mais novo, que traz o engajamento social. Então, você tem, na hierarquia do sistema nervoso autônomo, você tem primeiro esse nervo mais novo, vago mais novo, que é o ventral, que é para engajamento social, para você se sentir bem, enfim, está relacionado ao amor, ao companheirismo, assim vai. Depois você tem o simpático que te predispõe à luta e fuga. Então, quando tem uma atividade simpática muito grande, então você está jogando adrenalina, cortisol no corpo e fica muito ativo. E tem o outro, que é o dorsal, que ele é mais a parte básica nosso funcionamento básico. Então, só passando rapidamente, vamos supor que a gente está na festa, está tudo bem, está tudo muito bom, de repente entra pessoas estranhas. Então, a gente já dá lugar para o segundo, que é o sistema nervoso simpático, ficar esperto, que pode acontecer alguma coisa. E se realmente acontece alguma coisa, você entra no outro sistema nervoso, que é do nervo vago também, que te leva à paralisação, te leva ao desmaio, à dissociação, para você se proteger. Bom, por que eu falo isso? Porque, segundo a teoria do Stephen Porges, do polivagal, o autismo tem dificuldade nesse nervo aqui. Então, ele tem dificuldade em reconhecimento facial, em socialização, olhar as pessoas, conversar com as pessoas, porque ele se sente ameaçado. Porque o simpático está mais ativo nele. Sim. Então, quando você faz o cardiomotion, você está ativando esse vago aqui. Entendeu? Então, a pessoa torna-se mais amigável, enfim, se relaciona melhor. É interessante essa... Bem legal. E eu sei que vocês fazem esse trabalho aí, né? Com pacientes autistas, né? É bem legal. Trabalha muito com pacientes assim, com sindrômicos, entra com idosos. Então, e ela está trabalhando também com neurofeedback, além do cardiomotion e além da estimulação cognitiva, que ela tem muitos recursos. Ela está com neurofeedback, coloca uma touca com vários eletrodos, e você mede a atividade cerebral e vê se tem áreas do cérebro que não está funcionando direito, ou tem excesso. É muito interessante o trabalho que ela faz aqui com a gente. Que legal. Vou fazer Muito bem. live com ela qualquer dia. Ela vai ficar super contente. Ela adora falar, você também, então vocês vão se dar muito. Bom, então, eu acho que a gente queria anunciar uma coisa muito interessante hoje, que nós estamos lançando um e-book. Nós fizemos um e-book falando exatamente sobre o uso do biofeedback deixa eu até pegar aqui, opa, onde está o bicho? Ele fala exatamente desse assunto que nós estamos conversando. Eu queria só mostrar o roteiro aqui, ó. Eu abri o grupo de cardiologia. Onde está ele? Bom, enfim, nesse book que nós fizemos, ele fala exatamente sobre a utilização do biofeedback na odontologia miofacial. E a gente, miofacial como um todo, né? Inclusive fala da respiração bucal, fala dessa produção do óxido nítrico pelas membranas, pela mucosa, né, nasal. Então, ele tem muito material extremamente interessante para quem gosta desse assunto. E a gente está disponibilizando ele. Quem quiser ter uma cópia, né? Você tem também aí, eu tenho aqui. É só entrar em contato com a gente. Você quer deixar o teu endereço, o teu telefone, falar para as pessoas que tiverem interesse em ir no teu consultório, levar as crianças aí, ou levar os adultos? Legal. Eu estou em Guarulhos, né? Meu Instagram
é o Espaço Interativo Reabilitare. E lá no nosso lá na bio tem ali o contato de agendamento pelo WhatsApp, que vocês podem estar entrando em contato ou me chamar direto no direct. E aí é legal para os colegas dentistas também que estão começando agora com odontologia miofuncional e às vezes ficam, e agora, o que eu faço? Como que eu demonstro que a gente está melhorando? O CardioEmotion é um aparelho que vai mudar muito a rotina do consultório, porque é mais uma atividade que você pode fazer com que seu paciente faça. É uma atividade que o paciente vai estar visualizando como ele está, porque ele vai ver a nota lá dele no final do estágio lá que ele está fazendo. Então, eu acredito que esse e-book vai abrir a mente de muitos colegas, muitos dentistas, porque a gente trouxe aí desde a base, né, e o entendimento da importância de respirar bem e de ter aí um biofeedback para estar mostrando para a pessoa o porquê que ela tem que estar concentrada, porquê que ela tem que ter coerência cardíaca quando ela respira. Então, tá muito legal, tá muito bem elaborado. Eu recomendo. Eu abri aqui o e-book, Biofeedback HRV na odontologia miofuncional. E aqui o conteúdo. Introdução ao biofeedback CardioEmotion e suas aplicações na odontologia miofuncional. O impacto da respiração da saúde bucal e no sistema nervoso. Benefícios da respiração e incoerência cardíaca para crianças. Benefícios para adolescentes, controle de estresse e melhora da postura oral. Benefícios CardioEmotion para adulto, alívio de sintomas e qualidade de vida. Papel do respirador bucal e suas implicações para a saúde cardiovascular e oral. Olha que interessante. Apneia do sono, como o biofeedback HRV pode auxiliar no tratamento da odontologia miofuncional associada à ortodontia. Integração do CardioEmotion no tratamento da odontologia miofuncional associada à ortodontia. Estudos de casos e resultados positivos em pacientes. Ele é bastante completo. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas aqui. Tem 45 páginas em que a gente explora bastante esse assunto. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente aqui no nosso... Não tem custo, né, doutor? Oi? Não tem custo, isso é legal. Não tem custo. Isso aí é free. É isso aí. Nós temos também, além desse e-book, nós damos cursos de especialização no aparelho. São cursos de 9 horas, mais 3 horas de supervisão, mais 34 videoaulas, que dá um total de mais de 20 horas. Temos uns 15 e-books, mais ou menos, para diversas áreas. Enfim, temos muito material, além do aparelho, né? Que eu esqueci de falar que nós temos aparelho também. Isso mesmo. Se tem interesse, pode entrar em contato com a gente, que a gente tem... A odonto Karina Antunes, a Karen, né? Karen Antunes falou que ela quer receber. Tá. Então, depois o pessoal aí que quiser, nos chamem no direct. A Renata é minha paciente, o filho dela tratou com a gente, ele fez muito CardioEmotion. Tão inteligente, tão real, tudo que fala. Amamos você, Dé. Você mudou a qualidade do sono do Miguel, eternamente grata. Hoje o Miguel tá um homão de mais de 1,80 m, cresceu pra caramba. E aí estão os meus amigos aí biofuncional que entraram, da especialização. Foi legal. Eu acho que a gente conseguiu passar aí bastante informação, né? E aí é legal que a gente depois multiplica esse vídeo aí em vários pedacinhos e vai divulgando para os colegas. Ele vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, sim. Legal. Tá bom, então. Tá ótimo. Que pena, acabou. Acabou, dá exatamente 1 hora. Está na hora de dormir, de jantar. Não, a Silvana também, colega lá. Acho que não vai me fazer pergunta agora, hein, Silvana? Por favor. Pergunta no direct que a gente responde, né, professor? Isso.
Amanhã cedo a gente responde, porque hoje eu já vou dormir. Tá aí. Obrigada, Alexandre. Doutora Alexandre também está aí. Muito bom. É isso aí, professor. Tá bom, então. Então, muito obrigado. Obrigado a todos. E a gente vai falando. É isso aí. Boa noite, um beijão para todo mundo. Muito obrigada por todo mundo que assistiu. A gente fica bem feliz, né, de passar a informação. Isso. Tá bom, então. Bye, bye. Bye, bye. Beijo. Tchau. Tchau, doutora Fabiana. Tchau.